Esse é o momento que nós buscamos calma, o descanso para as nossas mentes, com as preocupações do dia a dia. Nós nos conectamos com as forças espirituais do bem e, através do Evangelho, nos ligamos a Jesus. Nesse momento, nós vamos mentalizando e assim vamos dizendo: eu me livro dos medos, encho meu coração de muito amor, curo a minha fala, divinizo os meus pensamentos, me conecto com a sabedoria divina. Hoje, Emmanuel traz para nós uma lição intitulada A Língua. Ele vai buscar no Evangelho de Tiago, que diz: a língua também é fogo. Nós sabemos que o fogo ele consome, ele destrói. E a língua é um órgão que nos leva à comunicação e a fala, portanto a palavra. A palavra, tanto ela pode ser curativa, como ela pode ser um veneno. Ela pode transmitir paz, esperança, alegria, como também pode destruir tudo isso. Daí a importância das nossas palavras. Emmanuel ele coloca nessa lição que muitas das tragédias do planeta acontecem por conta do mau uso da palavra. Nós podemos lembrar a tragédia de Shakespeare, Otelo e Desdémona. Ambos, se amam, mas tem aí a figura do amigo traidor, Iago. Iago, por conta do despeito, da inveja, da ascensão de Otelo, trama uma mentira e uma calúnia, dizendo que Desdémona traía o marido. E Otelo acredita nas palavras dele e acaba matando Desdémona, sufocando-a com um travesseiro. Podemos pensar um travesseiro, ele é cheio de penas, de flocos de algodão, de algo leve. Vamos pensar se rasgar esse travesseiro. Vem um vento e espalha as penas, os flocos de algodão. É como se fosse a calúnia e a mentira. Uma vez espalhada, não tem como reter, como reconstruir. Para a verdade novamente vir à tona, teria que ter um trabalho muito grande, um esforço muito grande. Nós vemos que pessoas dizem assim: eu sou sincero, eu falo tudo o que eu penso, tudo o que eu acho. Só que tem uma frase que diz: nós precisamos medir as nossas palavras, porque isso é sensato. Será que de fato é uma característica positiva esse tipo de sinceridade? Falarmos tudo o que nós queremos, tudo o que nós pensamos em respeito ao outro? Espíritos superiores, sim, trazem em si uma característica da personalidade, a sinceridade. No entanto, é a sinceridade amistosa, que salienta aquilo que o outro tem de bom. Então, é uma sinceridade que faz elogios, enaltece em vez de denigrir. Vamos ver, por exemplo, Jesus andando pela estrada e os discípulos, ele vê um animal, cadáver de um animal. E logo os discípulos começam a falar aquilo que ali havia de ruim. Mas Jesus interrompe a conversa dizendo: que belos dentes esse animal tinha. Ou seja, não vale a pena falar o mal. É um exercício nosso falarmos aquilo que é o bem. Uma vez convidaram a Madre Teresa de Calcutá e disseram para ela: a senhora não gostaria de participar de uma passeata contra a guerra? Ela disse não. Eles disseram para ela: mas como? A senhora é uma ativista, uma pacifista? Fala do amor, da caridade? Ela disse: sim, eu posso participar se for de uma passeata a favor da paz. Ou seja, da boca dela, nem valia a pena falar em guerra, ela falava só de paz, de amor, de caridade.
É o pensamento que constrói. Nós, muitas vezes, vemos o perfil de uma pessoa justamente pela forma como ela se comunica. Nós nos comunicamos convencionalmente pela palavra. Então, de acordo com aquilo que nós falamos, podemos também identificar o nível cultural, o nível da inteligência, o nível espiritual e até mesmo a sanidade mental, de acordo com as nossas palavras, de acordo com a nossa comunicação diante do outro. Muitas vezes aquela pessoa que diz, eu sou sincero, eu falo aquilo que eu acho, aquilo que eu quero. Os mentores dizem, quando ela critica, ela menospreza, até mesmo humilha, ofende, ela está colocando para fora aquilo que ela traz dentro de si. Às vezes é um ressentimento, uma amargura, uma frustração, até mesmo um complexo. E ela então extravasa falando em direção ao outro, aquilo que ela está sentindo, numa forma de ofender, né, de magoar. Então, essa sinceridade, ela é completamente destrutiva. Uma fala do Papa Francisco, na época do atentado no jornal francês Charlie Hebdo, o atentado por conta das charges. Então, o Papa, ele disse naquela ocasião, e eu achei isso muito interessante, muitos nem param para pensar, refletir sobre o que ele falou. Ele disse assim, nós temos que respeitar o nosso inimigo. Devemos mais ainda respeitar a ignorância. Porque, por nossa vez, nós podemos dizer assim, não, eu aceito o que o outro me diz. Eu vou até pensar, se for uma crítica, eu aceito. Mas pode ser que aquele que nós estamos falando alguma coisa, até mesmo ofendendo, criticando, não vai aceitar. Seja uma pessoa preconceituosa, moralista, fanática, e aquela palavra vai trazer ali até mesmo o ódio, a inimizade. Por isso que ele diz, vamos respeitar o outro e respeitar mais ainda a ignorância, porque a ignorância não permite a liberdade de expressão, a liberdade no sentido amplo. Desconhece isso, porque traz em si o autoritarismo, o fanatismo da ideia. Então é algo muito importante que nós também precisamos pensar a respeito, porque não sabemos com quem estamos falando, quem está diante de nós. Então precisamos respeitar e medir sim as nossas palavras com bom senso, com lucidez. Diante de um tumulto social, um conflito, que a gente precisa lembrar? Os sábios, a oração dos sábios, que é o silêncio. Tem uma história que fala do monge. Ele leva com ele 4 discípulos para um retiro, aonde a cura seria pelo silêncio. Na primeira noite eles preparam o ambiente, colocam as velas, o ambiente preparado. E é uma noite fria, a porta está entreaberta, vem um vento, e o vento apaga uma vela. Um dos discípulos logo diz, puxa, que vento gelado. Apagou a vela. O outro diz assim, você não sabe que nós não devemos falar nada? Precisamos fazer silêncio? O terceiro coloca, mas vocês, não conseguem fechar a boca. E o quarto diz assim, ainda bem que eu não falei nada, que eu fiquei calado até agora. Ou seja, em pouco tempo, eles não conseguiram ficar de boca fechada, em silêncio, para aquela meditação. E de fato, é um exercício muito grande para nós. Frearmos as palavras, filtrarmos aquilo que nós vamos dizer, aquilo que nós vamos falar. Emmanuel, ele completa essa lição no final,
dizendo assim: quando o teu dia terminar, chegar à noite, faz um balanço das palavras que você utilizou durante o teu dia. E isso é interessante, porque tem um texto que fala que os sentimentos são os nossos companheiros adoráveis. Que sentimentos nós temos? De acordo com eles, a nossa boca fala, como diz Jesus, o teu coração está cheio. Então, que sentimentos nós temos? Paz, esperança, alegria, fé. Então, haverá de sair da nossa boca palavras dessa forma, envolvendo o outro, levando o outro a também ter fé, paz e esperança. Então, que seja uma semana para nós abençoada, de alegria, de boas palavras, porque quando pronunciamos aquilo de bom para o outro, o verbo útil, não o verbo inútil, certamente que no momento que nós precisamos também ouvir aquela palavra boa que nos reergue, nos sustenta, haveremos de ouvir. Que Jesus nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus.